Bom, vamos continuar a falar sobre variáveis em JavaScript. E JavaScript é uma linguagem dinâmica ou dinamicamente tipada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tipo de uma variável pode mudar ao longo de sua vida. Uma variável, a caixinha, não está presa a um único tipo, ao contrário das linguagens estaticamente tipadas. Em linguagens estaticamente tipadas, quando nós declaramos uma variável e declaramos um tipo para ela, por exemplo, essa variável vai ser do tipo numérico, ela só vai poder armazenar números. Caso tentemos armazenar uma string numa variável que declaramos como numérica, o compilador não vai permitir. JavaScript não. JavaScript é dinâmica, ou seja, ela pode começar contendo um número, depois passar a conter uma string, depois passar a conter um booleano ou um objeto, como veremos o que são objetos, etc. Exemplos de linguagens estaticamente tipadas, a grande maioria, C, Go, Rust, C Sharp, Java, eu nunca trabalhei com Java, mas eu acho que Java é também. São poucas as linguagens dinâmicas, pelo menos das mais utilizadas, porém há, como JavaScript, Python também é uma linguagem dinâmica. Geralmente, linguagens dinâmicas são mais fáceis de serem trabalhadas, porém não são tão seguras. Caso queiramos trabalhar com JavaScript, porém estaticamente tipada, não dá porque JavaScript não é, mas podemos utilizar TypeScript, que transpila ou transforma o nosso programa para JavaScript. TypeScript é um superset, está estendendo JavaScript para utilizá-lo de forma estaticamente tipada. Como declaramos variáveis em JavaScript? Existem três formas, utilizando três palavras-chave. São elas: let, const e var. Var é uma forma antiga, pré-ECMAScript 2015, pré-ES6, de declarar variáveis, e hoje em dia recomenda-se não utilizar var, e só me adiantando porque o escopo das variáveis declaradas com var não é dentro de um bloco, ela é mais global e isso é perigoso. Então, não deve-se utilizar var, mas ainda é possível utilizar var, só que hoje em dia recomendo-se utilizar let ou const, que é a forma de declarar variáveis no JavaScript moderno, e nesse curso nós vamos utilizar apenas let e const, mas de quando em quando eu vou falar a diferença de let e const para var, para que é importante entender qual é essa diferença. Bom, como fazemos a declaração? Escrevemos uma sentença, let, o nome da variável, nesse caso é a idade, e se eu quiser, eu posso inicializar a variável, dar um valor inicial para ela no momento da sua declaração, utilizando o operador de atribuição igual. Então, let idade igual a 22, nós criamos a variável idade e ela já começa com o valor 22. Porém, claro, eu posso alterar essa variável posteriormente. Por isso que o nome dela é variável, porque ela varia. Se eu quiser depois alterar para 33, idade igual a 33, uso novamente o operador de atribuição e o identificador na esquerda do igual. Eu posso também alterar o tipo, eu posso passar no tipo string, um valor do tipo string para ela. A gente já viu, JavaScript é uma linguagem dinâmica, ela não vai reclamar disso. Linguagens estaticamente tipadas não permitiriam fazer isso, não permitiriam trocar o tipo da variável na sua vida útil. Uma outra forma de declarar variáveis utilizando a palavra-chave const. O que isso faz? Bom, o const impede que tal variável seja modificada posteriormente. Const de constante, então isso é uma variável constante, não meio estranho, mas se nós declararmos uma variável com const e depois tentarmos alterar o seu valor, vai dar erro, o compilador não vai deixar. E como eu não posso alterar o valor posteriormente, variáveis declaradas com const, ou constante, devem ser inicializadas no momento da sua declaração. Bom, variáveis com let, que não sejam constantes, não precisam serem inicializadas no momento da sua declaração. Caso não sejam, elas assumem o valor undefined. Por exemplo, nessa declaração aqui, let idade, ponto e vírgula, estou terminando a declaração, a sentença. A declaração e sentença é quase que a mesma coisa, só que geralmente a gente usa declaração quando vai declarar uma variável ou uma função. Seria um subgrupo de uma sentença, por assim dizer. Então, estou declarando
uma variável de nome idade, mas não estou inicializando. Então, como eu não faço isso, ela começa seu valor undefined. Então, undefined indica ausência de valor, e ausência de valor, quem dá isso é o programa, não é o programador. Eu queria falar brevemente sobre um operador unário chamado typeof. A gente já viu sobre operadores. Geralmente a gente viu operadores como símbolo, né? Mais, menos, and, maior ou igual, etc. Mas o operador ele não precisa ser um símbolo, ele pode ser uma palavra também. E typeof é um operador unário que a gente utiliza para ver qual é o tipo de uma variável ou de um valor. Então, por exemplo, aqui nós declaramos a variável idade no valor de 22. Se eu quiser saber o tipo que essa variável está carregando, typeof, o nome da variável, vai me retornar number. Posso também utilizar o typeof direto no valor. Não tem tanta utilidade assim de usar já no valor, porque eu já sei que é string, mas pode. Typeof, o valor, hello, entre aspas, vai retornar string. E uma curiosidade que o tipo de nulo é um objeto. Isso aqui é um problema histórico de JavaScript, que veio ficando e continua sendo, mas, como nós vamos falar sobre objetos ainda, o tipo nulo ele é um tipo primitivo e não um objeto. Um objeto é uma outra coisa, é um tipo também, só que é um tipo não primitivo, é um tipo mais complexo.